dar sequência? Questões de depressão, então, por exemplo, todas as pessoas te tratarem mal, por exemplo, pode ser uma questão kármica, você fez um mal para alguma pessoa, ou então, tipo... Ou ele tá pagando, você tá pagando. Eu falo no sentido assim, depressão pode ser uma coisa que é culpa sua, você causou isso no passado e agora você tem depressão. Tudo que a gente sente, não vamos falar culpa, vamos falar responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Tudo que a gente sente é responsabilidade nossa. Mas, por exemplo, vamos pegar a questão da depressão. Uma pessoa depressiva, geralmente pessoas depressivas são espíritos que já têm uma bagagem espiritual, que não está fazendo o que deve fazer, aí a alma clama por um socorro para essa própria pessoa, né? Então tem a sua alma começa, por exemplo, a mostrar para você e falar assim: Niwan, você tem capacidade de fazer muito mais coisas. Estou dando um exemplo. Niwan, você tem condição de aprender e realizar muito mais coisas. Saia dessa crisálida da tristeza, do sofrimento. Mas é uma forma que a nossa alma encontra, às vezes, Niwan, para fazer a gente buscar a espiritualidade, para fazer a gente buscar uma cura em outro nível. Porque se a gente não sentisse a tristeza, a depressão, se a gente não sentisse as dores da alma e do corpo físico, a gente nem ia tratar da alma nem do corpo físico. Então essas dores vêm muitas vezes para sinalizar o potencial que a gente tem de ser muito mais, de realizar muito mais, a gente não está realizando. Aí a alma fica triste, e é a forma que tem dela conversar com a gente. Aí ela dá aquele vazio no peito, no coração, e fala assim: eu preciso me alimentar de uma coisa mais feliz, mais alegre com o que você tem para realizar, e não viver a vida. Geralmente as pessoas que têm depressão, elas não estão dentro do propósito de vida delas. Elas não conseguiram entender o que elas têm para realizar, o que elas vieram para realizar, e elas estão se renegando a realizar. Aí a alma dá o start. Do mesmo jeito que uma ferida dói para dizer que eu preciso cuidar, senão vai infeccionar. Então quando a alma dói, e a depressão tem muito a ver com isso, ela está falando isso: cuide de mim. Cuida das coisas espirituais, cuida das coisas eternas, cuida dessa parte do que você veio realizar e você está esquecido. É um chamado mesmo. E eu costumo dizer que pessoas depressivas geralmente são médiums, né? Mas médiums ostensivos, que tem alguma mediunidade ostensiva, porque por isso que elas são tão influenciadas, elas sentem tanto um peso, né? Por influências espirituais também. Mas eu acho que isso não tem a ver com aceitar. Tipo, as pessoas estão me tratando mal porque eu mereço, porque eu quero. Não, verdade, não. Bem colocado. Aí não, aí assim, essa questão, o Niwan, pode ter até uma questão kármica, não é bem com a depressão não, pode ter uma questão kármica de você ter alguma energia em você que incomoda alguma pessoa e entra em ressonância com a pessoa e a pessoa te trata mal. Pode acontecer, tipo, de passar de pai para filho? Não. Não. É da pessoa mesmo. O que pode acontecer, eu acho, que é no sentido de, tipo, como pai e filhos, eles estão na mesma família porque eles têm sintonias parecidas, então, tipo, o que eu tenho é cura pro meu pai, o que meu filho tem é minha cura. Então a gente vem coisas que a gente passando de geração a geração, entendeu? Mas assim, não existe de passar uma coisa que é minha pro outro. Existe... Foi muito errada na vida e tal, teve o filho nasceu problemático. Não. O filho que nasceu assim, ele já está nascendo assim porque ele já traz da vida dele, foi colocado na família porque tem sintonia. Mas cada um é responsável pelo sofrimento que passa. Quando fala na Bíblia, viu, Nayara? Quando fala na Bíblia, aquele negócio que a maldição vai até a quinta, até a sexta, sétima geração, fala porque assim, ó, uma coisa que eu causei, vamos pensar aqui, ó, de forma consciente, uma coisa que eu causei, eu plantei uma coisa má, não é? Eu vou ter que colher essa coisa má, não vai? Aí, esse espírito que nasceu como meu filho, que lá na frente vai ter neto, que depois eu vou nascer nesse seio de novo, entende que eu vou estar na mesma família, em várias gerações, para depois eu nascer nessa família e passar pelo que eu criei lá na ponta, como um voo. Então assim, eu estou na verdade colhendo o que eu plantei, mas eu permaneço na família, porque esses outros espíritos também estão conectados por esse mesmo problema kármico. Então a gente precisa reajustar. Por isso que às vezes a família tem questões de depressão, a família tem questões alcoólatras, porque eles são atraídos para esse reajuste mútuo. Mas alguém tem que quebrar esse ciclo. E sempre todo mundo que nasce tem poder para quebrar, mas é livre-arbítrio. Sim, você tem filhos amorosos, você tem filhos materiais, você tem filho assassino, você tem filho bandido. Então é o livre-arbítrio daquele serzinho que nasceu. Exatamente. Porque nós mulheres só somos um portal para poder colocar essas pessoas no mundo. Dá oportunidade, né? Mas a gente também pode ajudar na cura dessas pessoas. Sim. E sempre também a gente colocar. E também podemos ser gatilhos, né?
para essas pessoas. Também. Você ia falar alguma coisa? Não, só em relação à questão da depressão, né? Eu passei por isso. E essa questão dos outros influenciar o depressivo é porque a gente tem um vazio existencial, a gente busca preencher e, assim, diante desse vazio existencial, a gente projeta muito nos outros. A gente quer que os outros preencham algo que nós é que temos que preencher. Né? Então, existe um vazio existencial aqui que eu tenho que preencher. Mas qual é a forma? Aí a gente tem que ter o cuidado de pegar realmente na mão daqueles que têm a depressão, a questão do suicídio e tudo mais, de trazer ele para esse âmbito, né, desse preenchimento interno, que é o Padre Sérgio falou. A gente pode ter um potencial ali para fazer algo, realizar algo, mas estamos ali com a alma clamando, né, pedindo. E às vezes é até um pedido de socorro mesmo. A gente fala é coisa de frescura, é isso e aquilo, mas não. Se não fosse, não tinha muita gente aí desistindo, né? Só para a gente sintetizar o que a gente está falando de depressão, gente, ó, uma pessoa depressiva, guardem isso, uma pessoa depressiva, ela vive sempre no passado. Uma pessoa ansiosa, ela vive sempre no futuro. Então, assim, tem uma crise de ansiedade, são o quê? São pessoas que têm medo do amanhã, têm medo de perder coisas, hoje está assim, tem medo de estar assim amanhã. A pessoa depressiva não, ela sempre tem culpas e remorsos do passado. Eu não fiz, eu não consegui, eu não presto, eu não sei, entende? Vai sempre pro passado. Tem os dois. Não, aí assim, nunca está no presente, fica lá e aqui. Mas por que é importante vocês compreenderem essa chave? Uma pessoa que tem mais tendência à depressão, ela tem que começar a se perdoar, a deixar o passado para trás, a olhar para frente, para o futuro, com mais compreensão a partir do presente. A pessoa que é muito ansiosa, ela tem que parar de ficar se projetando demais no presente, tem que começar a olhar para o futuro. O que ela tem que ir para o presente? O que ela tem que fazer mais? Exercitar dentro de si a confiança. Se perder, vai ficar tudo bem, sabe? Não vai morrer, não vai perder. Então, assim, a gente tem que trabalhar. Por isso que eu trouxe essa chave, que me veio intuitivamente. Então, pessoas muito ansiosas têm que começar a trabalhar essa questão no presente, confiando mais, tendo fé mais e falando o seguinte: caramba, se eu perder, eu não vou morrer, eu já perdi outras coisas, eu estou vivo. E a pessoa depressiva, ela vai parar de ficar se culpando pelo passado, é o que eu falei. A pessoa depressiva, ela busca muito coisas lá no subconsciente dela, sabe? Sabe aquela história que eu tenho uma tristeza que eu não sei de onde é? Do passado. Deixe isso no passado. Como é que está a sua vida hoje? Começa daqui para frente. Sim, mas aí é que hora, né? Quando você tem consciência, porque assim, a minha depressão começou muito na infância. Então, quando você tem consciência de algo que é passado aqui, mas é um passado aqui, dessa vida, é uma coisa, mas quando é algo que está na alma, mas impressa que está lá atrás, que é um resgate, aí talvez é que a gente tem que ter esse cuidado. Porque depois, assim, eu só fui descurar minha depressão quando eu entendi a mecânica, o que estava causando. E estava refletido no passado, mas não é no passado dessa vida. No passado, na vida pregressa. Eu fui feito um trabalho de regressão que é onde eu entendi. Não, tanto a ansiedade quanto a depressão, ela não começa numa vida. Ela se materializa numa vida, mas ela vem... É, a hipnose, ela não vem. Aí eu curei. Esses dias, E foi uma estudo de regressão. tem coisas que a gente... Alimentação, respiração, Sim. física. Sim. E uma coisa é você viver na depressão e você ter sintomas de tristeza, de ansiedade. Estou ansiosa por um motivo, ou tem um motivo para estar ansioso. E por que... Você sente uma ponta e... Exatamente, é o gatilho. E qual é a chave? Vocês podem parar pensando, qual é a chave para a ansiedade, para as crises de ansiedade? Respira. Por quê? O que a respiração faz? Traz a gente para o presente. Não é que acalma, ela traz a gente para o presente. A respiração traz a gente para o presente. Você focar numa coisa que está acontecendo ali na hora, né? Mas a respiração principal, né? Por que trabalha com ansiedade? Porque ela te traz pro presente. Então a ansiedade é desculpa. A ansiedade e a depressão pode ser uma questão kármica, mas a gente tem o poder do aqui e agora quebrar com isso. Os 5% de consciência, ele cura qualquer coisa, qualquer dia do subconsciente. Mas aí precisa de orientação, precisa de um acompanhamento, que aí vem os guias de Umbanda, vem o nosso estudo, essa conversa que a gente está fazendo, para a gente encerrar. Em relação ao medo que o Leão falou, de pessoas que às vezes não gostam, de achar que não gostam pode ser um resgate kármico, o que eu tenho para dizer é o seguinte: quando a gente está em depressão, que foi retroalimentado, né? Não importa se veio de lá ou se veio de agora, a gente tem uma autoculpa muito grande.
Então a gente está muito preocupado com o que os outros acham ao redor. Então, na verdade, as pessoas não vão gostar da gente o tempo inteiro, ou elas vão gostar da gente o tempo inteiro. Uma pessoa gosta, outra não gosta. E isso não é um ponto na nossa vida. A gente tem que aprender a viver independente do que o outro sente. Porque a minha vida, ela vai continuar existindo, mesmo que aquela pessoa passe a não existir na minha vida. Ela vai seguir o caminho dela, ela vai fazer as coisas dela, mas a minha vida vai continuar existindo. E eu não preciso me preocupar. E isso é um trabalho diário. Até para mim sempre falar de Oxum. É olhar para si, compreender a si, olhar o que você tem de mudar a si e olhar que o outro é um reflexo de si. Por que o outro diz me incomoda? Por que o que o outro está dizendo reflete tanto em mim? O que tem em mim que eu preciso de olhar para me tratar, para que aquilo que o outro me diga não me doa mais? Tem aquela palestra que a gente falou, não sei se você estava aqui, mas a gente fala assim dos ciclos repetitivos. Porque assim, ao mesmo tempo fazendo a ponderação do que ela está falando, que está muito correto, mas tem outra parte também que quando o ciclo está se repetindo demais, a gente tem que ver qual é o nosso ponto de estar atraindo nessa circunstância, nesse ciclo, sempre as mesmas pessoas nos tratando mal. E o que a gente tem que analisar? O próprio auto-reconhecimento, né? Como falou. Será que eu me sinto bem comigo? Né? Porque se as pessoas não se sentem bem com a minha presença, eu estou incomodando elas, você começa a olhar assim, eu estou incomodado comigo, com quem eu sou, de como eu estou vivendo, para você ir se curando também. Isso todos nós, né, tem que passar por essa cura. Porque a partir do momento que a gente se incomoda com a gente, a nossa energia de incômodo vai ser o gatilho para gerar esse incômodo dos outros em relação a nós. Então assim, falta de segurança, medo de lidar com as pessoas, medo de sofrer algum maltrato, né? Porque quando a gente está confiante e seguro, a gente exala essa segurança e a gente atrai pessoas que gostam de estar do nosso lado. Quando a gente está inseguro, a gente gera uma insegurança. E essa insegurança, isso é um gatilho para a insegurança das pessoas. As pessoas se incomodam, aí vai tratar a gente mal. Um exemplo é quando, por exemplo, você está feliz, mas chega uma pessoa muito reclamona do seu lado. Ela reclama, daqui a pouco você não quer aquela pessoa do seu lado, porque aquela energia da reclamação começa a te colocar no mal-estar. Então começa a olhar para a sua energia, se você está bem consigo, porque aí você vai começar a exalar, assim, eu estou bem comigo, estou centrado, né? Eu me protejo, eu me respeito e eu espero que vocês me respeitem. A alma fala com a alma. Então as almas que se aproximar de você, ela vai te respeitar e vai te entender. Está centrado, está focado, mas isso é uma caminhada. Mas só a gente tem que observar que esses ciclos repetitivos, eles chamam para a gente uma coisa que a gente está reverberando. É que a gente precisa mudar a sintonia para atrair pessoas diferentes, né? Porque a sintonia é assim, o igual atrai o igual, o semelhante atrai o semelhante, não é polaridade. Então, se eu estou atraindo pessoas que estão incomodadas com a minha presença, eu provavelmente estou vibrando muito incômodo comigo, com a minha vida, ao meu redor. Aí essas pessoas que estão incomodadas são atraídas para o meu campo de vida. E a gente tem que tomar cuidado também que insegurança atrai pessoas impositivas, no sentido de quererem mandar, de quererem se colocar... Que são pessoas inseguras. Pessoas controladoras são pessoas inseguras. Mas aí você, com a insegurança de omissa, né, de se fechar, atrai pessoas que mandam, então elas passam a guiar o seu destino. E isso é complicado. Beleza, vamos encerrar aqui então.